Senhor presidente, Mozarino Cavalcante, fui lá participar na Interleges da abertura de uma conferência da pessoa com deficiência que discutiu o Estatuto sob a luz da Convenção Internacional. Um belo evento, parabéns aos organizadores. E volto ao plenário, que dividi a presença com Vossa Excelência, até pouco tempo atrás, com o objetivo de fazer dois registros. Primeiro, senhor presidente, registro aqui com satisfação que no dia de hoje a presidenta da República, Dilma Rousseff, sancionou a MP 615. Esse texto, além de outros assuntos, tratou de um tema que é muito importante para todos os profissionais de táxi. Autoriza, enfim, a transferência hereditária da concessão para a exploração do serviço de táxi. Lembro que o PLS 253, que trata desse assunto, havia sido aprovado no Senado em outubro de 2009, encaminhado à Câmara, foi aprovado na Câmara, retornou na forma de substitutivo, foi aprovado aqui por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. Enfim, a presidenta, na época, vetou, porque tinha um vício de origem, conforme os técnicos, mas agora, mediante a introdução numa MP, houve a sanção presidencial, se fez justiça, os taxistas hoje do país todo estão festejando, que passam a ter direito que já era deles e eles perdiam quando o titular morria. Dou um exemplo da importância dessa sanção feita pela presidenta e teremos um ato com a presença da presidenta Dilma e dos ministros, hoje ali perto do aeroporto, com a presença de centenas de taxistas. Mas para ficar bem claro, cito um caso, por exemplo, que me chegou há alguns anos lá de Porto Alegre, e foi devido a esse caso que conversei muito com senadores, deputados, mas principalmente reconheço o trabalho feito aqui por dois senadores, senhor presidente. Os dois senadores que articularam, monitoraram, dirigiram essa proposta dos taxistas, o senador Gin Argelo e o senador Renan Calheiros. Mas vamos ao caso de Porto Alegre. Trabalhavam o pai e o filho como taxista. De dia, o pai, à noite, o filho. O pai morre e a concessão teve que ser entregue, não ficou com o filho, que era quem mantinha a família dirigindo o táxi junto com o pai. Portanto, a sanção desse texto é mais do que justa e só poderia ter o apoio de todos os congressistas e também da presidenta da República. Quero, enfim, cumprimentar a todos os senadores e deputados, principalmente, eu diria aqui, os dois maiores articuladores desse projeto, o senador Gin Argelo e o senador Renan Calheiros. Nós todos trabalhamos com afinco em cima desse tema. As galerias estavam lotadas quando aqui votamos o direito à concessão para os familiares quando o titular falece. Infelizmente, houve veto, repito, por vício de origem, agora está resolvido e a presidenta sancionou no dia de hoje. Senhor presidente, quero ainda, com a tolerância que Vossa Excelência tem dado aos nossos senadores na tribuna, falar de um outro tema importante, porque estamos às vésperas da comemoração do Dia da Criança. Acredito que seja importante, nesse momento, pontuar a tarefa política pela emancipação do povo brasileiro exige o nosso esforço comum pelo fim do trabalho infantil. Do nosso ponto de vista, a razão de ser do Estado reside na promoção do bem público. Por isso, a luta pelo fim do trabalho infantil em países como o Brasil e no mundo é vital para atingirmos um padrão de excelência na promoção do bem-estar social e na condução dos nossos destinos. Senhor presidente, Mozarino Cavalcante,
É sabido e reconhecido que o Brasil tem se esforçado nos últimos anos para acabar com o trabalho infantil em cada recanto do nosso gigantesco território, que alguns dizem que parece um continente. Dados do censo de 2010 mostram que cerca de 3.400.000 menores e adolescentes entre 10 e 17 anos haviam ingressado na vida laboral em nosso país. No entanto, esse número, ainda muito elevado, revela progressos no combate à ilegalidade tão perniciosa, uma vez que é 13,4% inferior à quantidade de menores trabalhando em 2000, ano do nosso último censo nacional. Melhoramos, avançamos, mas temos que avançar muito mais. A erradicação do trabalho infantil ficou entre os temas consensuais do país. É um daqueles temas centrais que pairam muito acima das rivalidades entre candidatos a cargos eletivos, partidos políticos, representantes públicos ou mesmo disputas pessoais. Eu não acredito que ninguém possa querer se promover em cima de manter uma criança sobre o trabalho escravo. Essa tarefa é naturalmente dificultada pelas dimensões, como eu dizia, continentais do nosso país. E também esbarra na enraizada cultura de vastas áreas rurais em que mãe e o pai estimulam os filhos ao trabalho precoce. Na mais tenra idade, em atividades como cultivo da lavoura, serviço doméstico, ordenha de gado e mesmo nas carvoarias. Em nosso país, portanto, a completa erradicação do trabalho infantil haverá de resultar do surgimento de uma nova consciência nacional, humanista e solidária, que equilibre os legítimos interesses de agentes econômicos com um interesse maior, que é os dos direitos humanos. Empresários, latifundiários, enfim, indústrias ou os prestadores de serviço, somos todos brasileiros. E acredito que a elevação da escolaridade do povo é de interesse geral. Por quê? Porque com isso fortalecemos nosso mercado interno, que será tanto mais dinâmico quanto mais educado e bem empregados forem os brasileiros. Ora, o empregador, que na busca do ganho fácil de curto prazo, retira das crianças a chance de avançar nos estudos e na vida, no fundo está abdicando de formar o seu futuro consumidor, o seu futuro cliente, porque a falta da escolaridade reduz em muito as expectativas econômicas de trabalhadores precários, que tendem a ocupações subalternas e à pobreza que se autorreproduz. Como eu disse antes, senhor presidente, nós tivemos avanço nessa questão, mas ao longo dos últimos anos, esses avanços ainda acontecem em ritmo muito lento, para o cumprimento de compromisso nacional pela eliminação das piores formas de trabalho infantil até o ano de 2018, 2016 e de toda a forma de trabalho infantil, como aponta o horizonte de 2020. O objetivo exige dos governantes estaduais, locais e nacionais a adoção de políticas públicas eficazes em prol da infância brasileira, com áreas como a educação e a saúde pública. Precisamos mesclar, a um só tempo, iniciativas preventivas e repressivas ao trabalho infantil. Os pais, para muito além de sua responsabilidade judicial pelo abandono intelectual de seus filhos, devem agir por consciência de seu dever insubstituível. A reflexão e o cultivo dos melhores valores humanos convidam os pais a atingir uma nova consciência que os conduza a manter a segurança econômica de seus filhos, que necessitam permanecer no trabalho? Não, na escola. O Ministério Público, de sua parte, exerce um papel social da mais alta relevância, porque trabalha pelo convencimento racional e, por vezes, coercitivo dos homens pequenos e acovardados que não fazem constar seu próprio nome nas certidões de nascimento
dos filhos. Segundo o dado do Censo Escolar de 2011, cerca de 5.500.000 crianças brasileiras contam apenas com a mãe no registro do nascimento. O Rio de Janeiro, com 677 mil crianças sem filiação completa. São Paulo, 633 mil menores sem pai conhecido, lideram essa triste estatística. Abandonados à própria sorte, essas tantas Marias, Clarices e Joanas assumem sozinhos todos os encargos familiares e sem meio para essa enorme tarefa. Acabam por necessitar do auxílio financeiro de crianças e jovens que, para reforçar o orçamento familiar, passam a trabalhar precariamente e terminam por abandonar a escola, o que é gravíssimo. Ora, senhor presidente, a construção de uma sociedade espiritual e materialmente realizada impõe a todos nós a tarefa de compartilhar a criação desses filhos. São filhos do Brasil, são filhos da nossa gente, são filhos desse povo. Em um país entristecido por seus tantos milhões de filhos de ninguém, é preciso que haja união, solidariedade e atitude para que se garanta a proteção das nossas crianças. Senhor presidente, o Ministério do Trabalho e do Emprego vem ampliando, tenho certeza, seu esforço fiscalizatório na prevenção do trabalho infantil. Foi assim que em 2007 e 2011 o órgão atingiu uma média de 2.700 ações anuais de busca de focos de trabalhadores menores. Em 2012, o Ministério agiu em 7.392 vezes para proteger as crianças. Os dados são amplos, senhor presidente. Conforme sonhou o gênio de um Darcy Ribeiro, parlamentar maiúsculo, que tanto faz falta ao Brasil, cumpre um grande papel no combate ao trabalho infantil, uma vez que ocupa as crianças e adolescentes por todo dia, é o chamado escola de tempo integral. Além da escola do tempo integral, porque vai garantir às crianças, quero também destacar que é a primeira vez que o Brasil cedia a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Destaco aqui que ontem, 8 de outubro, teve início a terceira Conferência Global sobre Senador Paulo Paim, permito com prazer, só que o senhor já vai em 15 minutos. Tá bem. Algo que seria 5, mas em respeito aos demais oradores, mas... Só não diga que o plenário está vazio, porque um dia eu disse, 4, 5 plenários senadores reclamaram. Mas vazio não. Mas hoje estão correndo. Não, senhor presidente, eu estou terminando. Vontade. Então, eu dou por lido o meu pronunciamento, agradeço naturalmente a tolerância de Vossa Excelência. Eu cedi meu espaço para outros senadores e fico só com a última frase, senhor presidente. Diz o poeta que há milhões de crianças que vivem na rua. É uma multidão de crianças que crescem nas ruas. A esta hora, exatamente, há uma criança crescendo. E eu a vejo apertando seu coração pequeno, olhando para todos com seus olhos de fantasia. Percorrem e olhem para o homem rico, um relâmpago forte cruza o seu olhar, porque ninguém protege essa vida que cresce e o amor que se perdeu como uma criança na rua. Criança e adolescente nas escolas, é isso que queremos. Lá é seu lugar natural. Que viva a meninice, que viva a sua juventude, porque ele vai ser aquele que vai dirigir o nosso país no amanhã. Obrigado, presidente. Você foi muito tolerante, tanto Vossa Excelência como os presidentes que me antecederam, e de fato eu sei que de 5 eu falei 15. Obrigado, presidente. Com certeza temas importantes, mas é em função dos outros senadores que ficam aguardando a sua vez, senador Paulo Paim. Eu que lhe agradeço. Por permuta, com o próximo inscrito, o senador Walter Pinheiro,